Então, boa noite, pessoal. Que vocês estejam todos bem, né? Todos em casa, né? E que toda a família de vocês estejam bem também, tá certo? Então, estamos com mais uma aula aqui. Essa aula é a quinta, pessoal. Lembrando que a de ontem foi uma revisão daqueles conteúdos que estavam no YouTube já, certo? E essa aula é conhecendo o aparelho, né, de TC, com todos os seus componentes, né? Isso, então, a aula é componentes da TC, componentes da tomografia computadorizada. Aí vocês veem aí os componentes do aparelho TC. Ele diz o seguinte: independente da geração do aparelho de tomografia computadorizada, que vocês viram ontem, né, nas aulas anteriores, que vai ter geração 1, 2, 3, geração 4, né? Aí vem a geração 5 e a 6, que conhecida também como helicoidal ou multilaser, né? Isso que vocês viram ontem também, ou multislides. Então, que há componentes padrões. Então, sempre, mesmo que tenha essa geração todinha, diferença de geração ou não, vai ser sempre os mesmos componentes, componentes são os padrões, né? Não vai mudar esse componente, vai mudar a questão do programa, do programa estabelecido para o ATC, mas o componente vai ser o padrão, que são descritos neste módulo. Então, o esquema do sistema tomográfico pode ser visto na figura. Então, vocês observem direitinho aí, que vocês vão ver a ampola de raio-x, ó, e vocês vão ver lá vários sensores embaixo, né, com receptores aí de imagem, né? Esses sensores é que vai dar a imagem codificada através de números e o monitor ele que vai fazer a tradução dessa codificação de imagem para que produzir a imagem no monitor. É o sistema de posicionamento da mesa, né? Que essa mesa aí ela sempre ela vai ter um posicionamentozinho de diminuir essas coisas, né? Ou uma lateralidade só pequena, mas vai ter, mas só que geralmente ela vai para horizontal, né? Para frente e para trás no caso. Essa aí em cima a mesa de exame, também conhecido como maca, pessoal, onde é que o paciente vai estar em decúbito para entrar para o grade para ter uma resolução das imagens, não é isso? Nesse slide agora você vê aí o grade, né, falando especialmente do grade, só que antes do grade ele ainda mostra especificamente como fosse o resumo da toda a sala, né? Observe lá que você vê o grade, você vê a mesa do paciente, um alto-falante, que esse alto-falante é para onde o paciente, é por onde o paciente vai ouvir o técnico falando, né, perguntando se está tudo ok e tal, e o paciente dizendo, o técnico dizendo que é para o paciente não se mexer, tá certo? Para não ter nenhuma alteração na imagem, tá certo? E você está mostrando aqui também, já essa mesa aqui, pessoal, lógico que ele está mostrando só uma ilustração, essa mesa é dentro de outra sala, né, a sala do técnico, né, toda baritada, né, toda protegida contra a radiação. Aí ele vai ter o que? O alto-falante, né, também para ouvir se o paciente falar alguma coisa, né, questionar alguma coisa, e o microfone que ele vai se comunicar com o paciente. Tem o teclado de processamento de imagem, né, que já é um teclado diferente desse teclado normal. Observe que são dois teclados, tem o teclado normal e o teclado de processamento de imagem. E observe também que tem um monitor 1 e o monitor que é do teclado de processamento de imagem. Por que isso, pessoal? Porque é para esse teclado de processamento de imagem é onde vai ser alterado alguma parte da imagem, na questão que fala suavização, né? Na questão de a reconstituição da imagem, né? A questão da ampliação da imagem, é tudo feito com esse teclado de processamento de imagem. O grade, pessoal, então sim, voltando aqui nessa parte aí, tudo nessa sala aqui, pessoal, tem monitor, teclado, microfone, essa parte do técnico é chamar tudo isso aí de console, tá certo? Quando ele fala console, ele está resumindo que tudo isso aí é conhecido como console. Então o grade, né? O grade, também chamado de pórtico, né, ou portal, né, como fosse um portal, é considerado o maior componente de um aparelho de tomografia computadorizada. É o aparato que permite a passagem do paciente posicionado sobre a mesa de exame. Então, pessoal, para realizar uma imagem, para ter um exame de tomografia, o paciente tem que passar por esse grade, ele tem que estar dentro do grade para quando tiver a radiação, o raio-x for emitido, para a formação da imagem, que senão não vai formar como se fosse um raio-x convencional, sem ter nenhuma imagem colocada, apenas o flash, né, no cassete. Então vai mostrar o que? Vai mostrar como fosse uma imagem escura, né? Porque não teve não teve nenhum órgão ali, nenhuma parte anatômica naquela parte da recepção da imagem, né, da incidência do raio-x. Aí vocês veem aí mais uma vez, pessoal, ele traz aí o grade, né, de ângulos diferentes, né, que é aquele, observa aí como é por dentro, né, ele está mostrando de fora, de dentro para fora, né, e está mostrando de dentro para o lado, né, isso. Então você observa o que? O grade é constituído por um anel
que representa o local onde estão os sensores ou detectores, cristais luminescentes, né? Que é o que vai adquirir, que vai receber, é, vai receber e transmitir a imagem codificada para o monitor. E o gerador de feixes, também é chamado de ampola de X. Então ele mostra também o gerador de feixe, que é uma ampola X que fica em cima, né, do grate, fica dentro do grate, que vai fazer o giro, vai ser ela. Lembrando que onde ela vai girar vai ter sempre os detectores ou sensores embaixo para recepção da imagem, do código, né, recepção do código para gerar depois a imagem. Por onde os feixes de raio-x são emitidos. Então é chamado uma ampola de feixe, que é chamado por onde os raios-x vão ser emitidos. Então, mais uma vez, ele está mostrando a imagem, né, para vocês. Aí, assim, essa imagem aí, ele está mostrando, ele está dando um foco maior agora no grate, né? Ele está mostrando aí do grate mais uma vez, né? Observe que lá dentro está mostrando aí os sensores, né? E a questão do raio-x, né? Ele mostra que o X e a ampola de X, ela vai fazer esse coisa de 360 graus, né? E os sensores sempre vai ficar ao redor do grate, né? Então ele mostra mais uma vez aí que os sensores e a ampola de X, eles vão estar como se fosse perpendicular, né? Ligado perpendicular. Sempre que um estiver embaixo, o outro está em cima e assim sucessivamente, né? Sempre vai ser assim. E mostra também os cristais luminescentes, que esses são sensores que vão receber a questão dos códigos e esses códigos é passado para o monitor, que vai ser decodificado lá para transformar na imagem. Então, todos os comandos básicos que controlam um grate se encontram em um painel na parte frontal do próprio grate. Esse comando controla diversas opções como altura e movimentação da mesa, angulação do grate e a ativação dos eixos que promove a centralização dos feixes e na área examinada no paciente, né? Então tudo isso aí vai estar do lado do grate, ali no grate vai estar todos esses botõezinhos, né? Todos esses botões, essas anotações para fazer com que ative esses eixos, né, que promovem essa questão do exame no grade, né, do paciente antes de se locar para o técnico se locomover para a sua sala, né, onde ele vai ficar somente vendo a questão da imagem, a quantidade de cortes vai ser lá. Então observa aí está mostrando como fosse um painel de controle, né? O painel de controle do grate, isso fica no grate. Então no painel de controle vai ter as seguintes instruções, né? Relativas aos projetores, mostrador de ângulo, né? Que vai ter o ângulo da mesa, ou como fosse a mesa inclinada, se você observar um pouco maior, melhor, né? Aí vai ter ainda mais tecla de inclinação, para você apertar para a inclinação ser maior, menos tecla de inclinação, relativa ao movimento da mesa, né? Que aí vai ter o que? O mostrador de posição, tecla de introdução, tecla de acelerado, né? Do acelerador, você vai diminuir, vai aumentar, tecla de liberar, né? Tecla de zerar, que você vai para zerar, você errou, colocou mais, colocou menos, quer zerar, você aperta a tecla para zerar. O eclã para certa posição do corte, né, que vai colocar a questão do posicionamento do corte, qual vai ser, né, isso. E do outro lado, do seu lado direito, você está vendo o que? Relativa à inclinação do grate, né? Então, mostrador de ângulo, mais tecla de mais e de menos de inclinação, tecla de projetor, relativa ao movimento vertical da mesa, mostrador de altura, tecla para elevar o tampo da mesa, tecla para baixar o tampo da mesa e tecla de retorno ao início, né? Ou seja, para a mesa retornar também ao início do exame, né? Para retornar para seu início. Então, pessoal, lógico que nesse caso aqui, o que você aprendia de posicionamento, né, lá no raio-x convencional, na tomografia você vai ter que aprender a mexer nesse console, nesse controle, né? Nesses controles aí do grade. Aí mais uma vez você vê o paciente aí, né, em decúbito dorsal, né? E você vê o técnico lá, a técnica no caso aí, ela tá fazendo, né, ela tá mexendo, né, no console aí para que o paciente tá programando, né, como fosse uma programação para o paciente entrar para o grade para a realização do exame. Lógico que quando entrar, ela vai dar o ok lá da sala do técnico, né? Porque ela vai dar o ok de lá, porque ela vai estar visualizando o paciente, né, no grade, né, e vai dar o início lá, como se fosse a questão do raio-x, que a gente vai para aquela salinha, né, para aquele localzinho ali, para você se proteger, e também você vai acionar e disparar o raio-x ali. É como se fosse a mesma coisa aqui também. Ele vai deixar tudo aqui, né, como fosse a memória, né, do grade aí,
e vai para a sala do técnico, lá na sala do técnico, na sala lá, para que o técnico está visualizando o paciente. Então, nessa sala é que ele vai dar o comando para iniciar o exame. Então, é por meio da inclinação proporcionada pelo grate de menos 30 graus a 30 graus, né, a mais 30 graus, como mostra a figura 30 aí, que essa figura aí, em relação ao eixo vertical, que ocorre o processo de escaneamento sobre o paciente na mesa de exame, responsável pela captação dos dados do paciente. Isso aí é chamado de sistema de aquisição de dados, que é chamado de DAS, né? Que é o sistema de aquisição de dados, né? Possibilitando os diferentes cortes em diferentes planos, né? Isso, então aí ela está fazendo toda colocando toda essa memória aí já no grade para ir para a sua sala. Aí mais uma vez está mostrando aí a maneira de inclinação, né? Observe que ele mostra aí os botões, né? Analógozinho aí. Mais a tecla de inclinação na direção mais. Inclinação do grate em direção mais. Observe que o grate ele vai ficar numa forma mais inclinada. E aqui ele está mostrando como é que vai ficar o grate na tecla de inclinação menos. Observe que o mais, pessoal, é como se fosse, ele está indo como se fosse para a esquerda. E o menos é como se ele estivesse indo para fora, né? Ele está fazendo a inclinação para fora e o mais está fazendo a inclinação para dentro. Para vocês me entenderem um pouco melhor nessa imagem aí. Está bem explicadinho, não é? Então, esse escaneamento dependerá do modelo do tomógrafo utilizado e da programação, pois está relacionado às movimentações do tubo de feixe de raio-x. O grade possui um sistema de refrigeração próprio, né, responsável por refrigerar o tubo de feixe de X, além de um conjunto de motores responsável pelo controle do equipamento. Podemos ver com mais detalhe o esquema das partes de um grate, né? Então, você depois vai ver um pouco mais detalhe do esquema da parte do grate aí na figura 31, tá certo? Então, observe aí que nessa parte aqui ele está dizendo que o quê? Que ele vai ter o próprio sistema de refrigeração, tá certo? Mas na frente vocês vão ver qual é esse sistema, o que é que faz a refrigeração desse X na tomografia. Então aqui na frente ele está mostrando aqui na figura, né, nessa imagem aí mais uma vez, ele está mostrando lá a abertura da ventilação, ó, o dummy, né, o microfone, que é onde o paciente pode falar para ser escutado lá, né? Aí tem a mais direção e a menos direção, a inclinação do grate, né, que você vai colocar para mais ou para menos, como eu falei anteriormente, né? O guia de paciente, né, frente e trás, dois locais. Lâmpada de indicação de exposição de raio-x, vai ter uma lâmpadazinha que vai indicar, pessoal, lá. Frente e trás, dois locais. Botões de parada de emergência, esquerda e direita, dois locais. Painéis de operação do grate, mesa, né, esquerda e direita. E o projetor de linha mediana. Projetor externo, também tem aqui a direita e a esquerda, sempre vai ter esses dois locais, que chamar de locais. E a chave de fita, né, que frente e trás, que chama dois locais. Então, aqui está sendo a vista, pessoal, do grate de frente, né? Então, observe que, né, vai colocar também aqui nesses slides, vai mostrar também a questão de como é o grate também por trás, como é que ele é utilizado. Então, aqui por trás, tá vendo a vista aí, uma vista mais, a vista traseira, a vista por trás, né, do grate. Então, do grate você vai ver lá o microfone, lá, ó, em cima, lâmpada de exposição do raio-x, né, que é frente e trás, né, a chave plana do dormo traseiro, guia de paciente, né, e a chave de fita, pessoal. Então, essa chave de fita é ela quem vai orientar para dizer a localização, se está bem centralizado ou não. Chave de força do grate, né, e a chave de força do raio-x. Essa chave é ligada pelo técnico, pessoal, lógico, quando o tomógrafo é instalado, né, quando ele é instalado, que ele é testado, né, então essas chaves vão ficar ligadas, porque o grate só vai ser disparado naquela hora que vai disparar como se fosse um raio-x comum, não é isso? Então, geralmente também desligo quando vai mudar de setor, quando acabou o horário lá, sempre vão desligar igual o raio-x. Quando, por exemplo, trabalhar numa clínica que o raio-x funciona até tal hora e de repente acabou o horário de trabalho, não tem outra pessoa, não tem outro técnico para trocar o horário, né? Só é um só que você depois vai fechar. Então, nesse caso, aí você vai desligar tudo direitinho para deixar para o outro dia voltar, para você voltar e ligar novamente, né? Isso já na ressonância magnética, não. Você sempre vai ficar ligado o geral, né? Só que depois, na hora de fazer os exames,
É lógico, pelos cortes é feito lá na sala do console, viu? Aí mais uma vez está mostrando aí mais uma vez o grade, né? Está mostrando qual é a posição e como é os cortes que ele está fazendo aí. Você observa que tem como se fosse uma foto de um crânio, né? Um paciente aí com o pescoço aí deitado na maca. Ele mostra aí o projetor de linha mediana. Essa linha, pessoal, é quem vai fazer a orientação para a gente, saber onde é que tá, como é que tá direitinho, né? Quando você fizer um curso mais específico na tomografia, vocês vão ter mais conhecimento sobre isso, tá certo? Então, o que é que ele diz? Os projetores internos, né? Projetores externos, né? Ele mostra tecla de projetor, tecla de inclinação e tecla de inclinação mais e menos, né? Então, no grade né, encontra-se disposto os projetos de luz, que facilitam o posicionamento do paciente de acordo com a área a ser analisada no exame. Então, essas luzes, pessoal, foi para vocês aí, que é o projetor interno e externo, ele é quem vai nos orientar se o paciente está no posicionamento correto, né? Isso, no posicionamento adequado para a realização do exame. A mesa de exame de um tomógrafo é o local onde o posicionamento do paciente de maneira correta para garantir uma captação de dados eficiente em relação à área desejada. Então observe aí que ele tem a parte de dentro e a parte de fora. Ele está orientando qual é a parte que vai entrar no grade e a parte que vai ficar fora, né? A posição da montagem do suporte do paciente, né? A questão que ele vai, geralmente o crânio, né? Aí no caso, que ele vai colocar, vai ser cranial, né? Isso. Lembrando que geralmente, mesmo tendo essa parte aí, que dependendo da imagem que vai ser feita, que vai ser colocada para fazer essas imagens, não é isso? Lembrando que o primeiro pioneiro de tomografia, ele só fazia, era imagem cranial, né? Só que agora já o grade ele é completo, já é feito numa altura para caber o paciente de corpo inteiro, né? Isso? Então vocês veem aí o pedal, esse pedal é que vai fazer com que a mesa levante um pouco, né? E para entrar dentro do entrar dentro do grate, né? Para entrar dentro do grate. Então ela vai levantar e vai baixar também nesse pedal e o pedal também vai fazer com que ela entre e depois saia do grate, né? O gancho para a bolsa de urina removível, né? Lógico que vai ter esse ganchinho aí, pessoal, que eu tinha falado anteriormente, porque o paciente passar mais de sei quanto tempo aí, mais ou menos, um certo tempo aí deitado, tiver vontade de urinar mesmo na hora do exame, aí você não vai perder o exame, né? Porque ele vai ter uma bolsinha, vai ter um gancho para a bolsa de urina, vai ter a bolsa de urina aí, que é removível, né? Essa bolsa, né? Com certeza, é trocada, certo? Para que o paciente ele não perca o exame, para que o técnico não passe aquele, por exemplo, vamos supor que o exame seria 40 minutos, 30 minutos e de repente com 15 minutos o paciente tem a vontade de urinar, né? Então aí nesse caso, para não perder o exame, para não perder a requisição da imagem, né? A aquisição da imagem, a questão dos sensores, então ele vai ter sempre essa bolsa aí, esse gancho para a bolsa de urina, viu? A mesa deve ser constituída de material resistente e rígido. A resistência está relacionada à capacidade em suportar o peso do paciente. Os modelos mais modernos apresentam uma tolerância de até 200 kg. Esse limite deve ser sempre respeitado a fim de evitar a ocorrência de acidentes. Já a rigidez está relacionada ao fato da mesa apresentar a capacidade de não flexionar com a movimentação no grate. Então a mesa ela não vai ter flexão nenhuma com a movimentação do grate. Vocês estão vendo a imagem aí, né? Você pode ver a imagem, né, da mesa, né? Ela entrando dentro do grate com um suportezinho. A outra característica que o material da mesa deve ter é a baixa capacidade de atenuar o feixe de raio-x, ou seja, de interferir no exame de raio-x, de interferir ou de atrapalhar a recepção do raio-x nos sensores. Então, dessa forma, não haverá distorção na reconstrução da imagem. A mesa tem a capacidade de movimentação em relação ao grate, ou seja, é um dispositivo regulável tanto em altura quanto em profundidade. Na figura 34, vocês viram até, podemos ter uma noção do seu movimento, lembrando que a movimentação da mesa é controlada pelo comando na parte frontal do grate, né? Então sempre essa parte é controlada lá na parte frontal. Você vai colocar a inclinação toda direitinho da mesa antes de iniciar o exame. A movimentação horizontal, então esse painelzinho aqui, pessoal, de controles aqui, ele é só para a movimentação da mesa. Então a tecla de movimento para dentro, ó,
tá certo? E a tecla de movimento de saída. Então, observe que tem a setinha mostrando o paciente entrando e a outra de saída, o paciente saindo. A tecla de free, né? Isso é a tecla para acelerar aí no meio aí, ó. E a tecla de zerar e a tecla de posicionamento de corte. Então, de acordo com vai ser os cortes, você pode apertar nessa tecla e você vai colocar o posicionamento dos cortes. Geralmente, pessoal, a direção de entrada e saída chama de in ou então de out, né? Que é a entrada ou saída do paciente no grade. Geralmente vem assim, pessoal, in ou out, porque de todos esses processos sempre é constituído no país norte-americano, tá certo? No caso seria Estados Unidos, né? O painel de operação no lado esquerdo do grade, ó, esse painel aí, que é a movimentação horizontal da mesa, tá certo? E o outro painel ficando do outro lado para não ter essa confusa, né? Para não ter essa difusa de saber onde é que está o painel correto para a questão do grade e a questão da mesa. Então, existem dois painéis separados, como se fosse um para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Mais uma vez está mostrando aí o painel, outras teclas, né? Agora o painel de operação do lado esquerdo ainda. É a tecla de baixar a mesa e a tecla de elevar a mesa, né? Levantar, né? Então, observe que a setinha vai indicar, pessoal, está mostrando a mesazinha aí, ó. E a setinha está indicando que a mesa vai para baixo ou a mesa vai subir, né? Isso? Então, sempre isso vai ser de acordo com o paciente, né? Quando ele está na mesa, você vai ter uma noçãozinha e vai colocar para a mesa, levantar a mesa ou subir essa mesa, tá certo? A mesa não é escaneada em toda a sua extensão. Diante disso, o paciente deve ser posicionado de formas a facilitar a análise da região do corpo desejada. Por exemplo, caso o paciente necessite de uma tomografia nas regiões superior do corpo, ele deve ser posicionado com a cabeça voltada para o grade, né? Caso seja uma tomografia da região inferior do corpo, o posicionamento deve ser inverso, né? Pessoal, vocês viram isso aqui também que eu falei para vocês lá no RM, lembra? Quem lembra no RM, eu falei sobre isso. Dependendo do exame que vai ser feito, né? Então você vai colocar para o paciente entrar com os membros superiores ou com membros inferiores, né? Vai entrar com a cranial, no caso cefálico ou então caudal, né? Porque isso é que vai determinar a questão do exame que vai ser feito para esse paciente. A mesa permite a utilização de acessórios específicos e próprios para aumentar o conforto do paciente no momento do exame. Alguns desses acessórios podem ser visualizados na figura 35. Então essa mesa, pessoal, geralmente ela é confortável, né? Conforto bem moderno, né? Para que o paciente, bem grande, um conforto, para que o paciente fique à vontade, né? Para o paciente não tenha distorção, tipo questão de coluna, essas coisas. Então toda essa mesa ela já é toda bem acessoriada, ela é bem confortável já para não ter esse desconforto para o paciente. O gerador de raio-x, pessoal, é o aparelho, né? Qual é o gerador de raio-x? Então aqui eu vou falar agora do gerador de raio-x, nessa parte interna do grate. Então o aparelho de raio-x deve possuir os seguintes componentes: o gerador de raio-x, o tubo de raio-x, né? O filtro do feixe de raio-x, os detectores e os colimadores. Então são esses, né, os componentes para o gerador de raio-x. Então nesse módulo agora definiremos todos os componentes citados acima, como exceção do colimadores, que serão descritos no próximo, né? Então, os geradores de raio-x do tomógrafo mais modernos são caracterizados por apresentar alta frequência e funcionamento contínuo, muito superior aos geradores convencionais. Os geradores de raio-x de alta frequência possuem vários componentes, como a transformadores de frequência, que o que são isso? São os responsáveis por transformar a baixa frequência de 60 Hz, né, em alta frequência de 500 a 25 mil Hz. E os transformadores de corrente são os responsáveis por transformar a corrente alternada em corrente contínua, dada em o que? Miliamperes, né? Então ele vai transformar aquela corrente alternada em corrente contínua, né? Então observe que, mais uma vez, esses são os componentes para vocês visualizar, né? Esses são os componentes lá, que são os dois transformadores de frequência e transformadores de corrente. Não esqueça, transformador de frequência
é que vai mexer a frequência, transformar a baixa frequência em alta frequência. E o transformador de corrente, ele vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. Esses componentes garantem que haja estabilidade na emissão de fótons do feixe em todo o processo de radiação. Outro componente do sistema de raio-x é o tubo de raio-x. O tubo de raio-x dos tomógrafos modernos é capaz de sustentar potências extremamente elevadas e um alto grau de calor, o que exige, como já foi dito, um sistema de refrigeração eficiente. A diferença entre a relação aos tubos de raio-x convencionais é que no tomógrafo ele trabalha em movimento, o que permite a realização de exames com alto parâmetro de qualidade. O tubo de raio-x de um tomógrafo pode ser visto na próxima figura. Aí está o tubo de raio-x do tomógrafo, pessoal. Ele tem um isolante de cerâmico, né? O isolante de cerâmico aí que faz com que diminua, né, a questão da temperatura no interno aí. Vocês veem aí a questão da rachura para alta frequência de calor, ou seja, essa rachura quem vai fazer diminuir a questão da alta frequência de calor. E também tem aí o resfriamento direto a óleo, né? Então, esse resfriamento aí é o mesmo resfriamento que acontece no raio-x convencional, né? Numa pula de raio-x convencional. Você vê o disco do anodo aí com aproximadamente 200 milímetros, né? Ou seja, 200 milímetros vai dar o quê? Vai dar quase alguns centímetros, não é isso, pessoal? Que você vai dividir. Então, mais ou menos, vai ser mais ou menos que 100 centímetros, 100 milímetros equivale a 1 centímetro. Então, no caso aí, não é isso? Então, seria feito o disco, né? Esse disco aí é como se fosse o mesmo disco, pessoal, do X, né? Então, esse disco aí, ele é um disco também de tungstênio, né? Não está dizendo o material dele aí, mas ele tem o tungstênio porque é um material, um metal que ele consegue, né? Suportar uma temperatura até 2.500 graus Celsius, né? Como tem um resfriador de óleo aí e tem a rachadura para alta transferência de calor, essa temperatura não chegará não chegar a tanta essa temperatura para esse disco de anodo aí, certo? E também tem um envoltório metálico, né? Esse envoltório metálico é quem faz uma proteção também maior, geralmente é formado de chumbo com aço, né? Ou depende também de urânio também, mas nesse caso aí é mais chumbo com aço para não ter uma questão de fuga, né? De fuga de X. O tubo de raio-x de um tomógrafo é constituído dos seguintes componentes. O primeiro, né, a cápsula ou envoltório, que foi falado anteriormente, ali que vocês viram na figura. A cápsula ou envoltório é um dispositivo composto de metal duplo com revestimento de chumbo que envolve o tubo de raio-x com o auxílio de um óleo de isolamento e refrigeração. Então, esse óleo, pessoal, aí é o mesmo óleo que acontece na questão do raio-x, que foi falado anteriormente, que ele faz a refrigeração da ampola, quando a ampola ela emite o X para não ter aquela alta temperatura, para não ter o derretimento, ou então não ficar muito tempo quente. Então ela faz a refrigeração, quem faz esse óleo aí de isolamento de refrigeração. A cápsula tem uma função promover a proteção elétrica e mecânica do tubo, além de promover também a dissipação de calor, né? Essa dissipação ocorre de duas formas, pela interação do tubo com o óleo e pela interação da cápsula, não é isso? Da cápsula também com a questão do metal, né? Com a cápsula com a questão do metal, que vai fazer com que a resfriação, e vocês viram também a questão de baixar a alta frequência lá no Astúrios, né? O catótio, né? Então, o catótio, né? O catótio é um aparato composto por filamentos, que muitas vezes se chamava lá no raio-x convencional, chamava também de catótio, né? Então, o catótio é um filamento de tungstênio, porque tungstênio é um material de alta temperatura, né? O ponto de fusão dele é 2.500 graus Celsius, então por isso que geralmente é constituído dele esses filamentos, que são localizados no interior do coletor eletrônico, né? A função primordial do catótio é a liberação de elétrons. Seus filamentos estão relacionados ao foco, certo? Então, esse filamento de elétrons é quem vai fazer a liberação, tá certo? E aí vem o terceiro, o C, né? O anódio, né? Que é chamado de anodo lá no raio-x também. Anódio rotatório é porque ele está fazendo que é toda a função geral.
Então, após liberado pelo catódo, né, o catódio ou o catódio, os elétrons atingem o anôdo, formando o raio-x, liberando dessa forma muito calor. O anôdio rotatório permite parâmetros técnicos superior quando comparados com o anôdio fixo, que é o raio-x convencional. Dessa forma, as imagens produzidas são mais fidedignas com a realidade, ou seja, elas são mais nítidas, né? Tem mais clareza na imagem. Como dito anteriormente, o raio-x são formados pelo contato dos elétrons liberados do cátodo com o anodo. Porém, apenas 1% da energia dos elétrons é transformada em raio-x. O restante é gerado em calor. Portanto, o rendimento de geração de X é extremamente baixo. Então, pessoal, imagina aí de 100%, 1% é para formar o raio-x, é para formar a emissão do foto-x. E os outros 99% está emitindo em calor, pessoal. Então, por isso que existe a questão do óleo, né? Para fazer a refrigeração, além de ter também a questão de baixa frequência lá dentro, para não ter esse esquento, né? Para não ter o derretimento da peça lá dentro da ampola do X, no tomógrafo, não é isso? Então, dessa forma, para aumentar esse rendimento, deve-se aumentar a corrente de energia. O feixe de radiação que é liberado pela janela do evotório é denominado de feixe útil de radiação. Por quê, pessoal? Porque ele é o feixe útil, ele é que vai fazer o exame, ele é que vai dar para a gente realizar o exame. Então, por isso é chamado de um feixe útil, né? Ele é útil para a gente. Então, a qualidade do feixe útil depende da tensão aplicada ao tubo. Quanto menor a variação da tensão, maior a qualidade do feixe formado. Os tubos mais modernos apresentam uma durabilidade de 10.000 a 40.000 horas, pessoal. Então, aí depois desse tempo, ele vai ter que ser trocado, né? Vai ter que ser trocado para não ter nenhum desgaste maior, tá certo? Porque senão as imagens vão ficar um pouco mais com alguns artefatos, umas imagens mais sem nitidez. Então, por isso que deve ser trocado de 10.000 a 40.000 horas. Com os raios-x, que são liberados do tubo, apresentam diferentes comprimentos de onda. Ou seja, são policromáticos ou polienergéticos, né? Ou seja, pessoal, policromático ele quer dizer que tem várias cores, tá certo? Vários X. Com dispoli e vários cromáticos é como se fosse cores, né? Então fala policromáticos como se fosse vários raios de cores. Ou chamado de polienergéticos, ou seja, que são vários polos de energia. A necessidade de um filtro capaz de gerar um feixe composto por X com energias semelhantes, que é chamado de monoenergético, ou seja, que só tem uma energia só, imprescindível para a reconstrução de uma imagem com qualidade. A esse filtro damos o nome de filtro de feixe de raios, tá certo? Então, a esse filtro que é feito apenas semelhante à energia monoenergético, né, é chamado também de filtro de feixe de raios. Na figura 37, essa figura aí que vocês estão vendo, ele mostra o feixe de X saindo, você vai ver o filtro e depois do filtro é que chega no paciente. Chegando no paciente, vai passar pelo paciente e vai ser barrado, vai ser captado pelos detectores, não é isso? Então, esses detectores é que a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele agora, né, na questão do conhecimento científico. Então, os detectores ou sensores, né, como conhecidos também, são dispositivos responsáveis em captar a radiação e transformar os dados obtidos em sinais elétricos analógicos. Os detectores podem ser de dois tipos: os detectores de estado sólido, não é? Ou as câmaras de ionização que contêm o gás xenônio, tá certo? Então, esses detectores podem ser desses dois tipos: os detectores de estado sólido ou detector de gás. Que gás é esse? O gás, né, as câmaras de ionização que contém o gás xenônio. Então são dois detectores, o de estado sólido e as câmaras de ionização, que dentro dela existe o gás xenônio. Um exemplo aí para vocês verem, tá certo? Tá mostrando o raio-x, tá mostrando aí o cristal de cintilador e o fotomultiplicador, né, o sinal elétrico aí, né, e o sistema de aquisição de dados. E o outro no B tá mostrando o raio-x. Só que aí, em vez de ter a luz do cristal cintilador, né, vai ter o que? A câmara de gás de xenônio. Certo? Que vai depois ter o que? O sinal elétrico e o sistema de aquisição de dados. Então, são as duas maneiras possíveis para ter na questão dos detectores, né, dos dois tipos de detectores, que pode ser através aí do sólido, né, cristal cintilado, né, que é a luz aí, observar ele em preto, ou então a câmara de gás
de Shannon. Os detectores, para ser considerados ideais, devem apresentar as seguintes características: alta frequência na transformação do sinal, dessa forma será necessária uma dose baixa de irradiação, incidindo no paciente para garantir a reconstrução da imagem desejada. Outra, alta estabilidade, né? Isso, ou seja, ele tem que ficar estável, tem estabilidade segura, né? E baixa sensibilidade e variação de temperatura. Então, ele não pode ter também essa questão de variação de temperatura, tem que ser baixa, né? A sensibilidade tem que ser baixa. São esses os três tipos. Depois de transformados em sinais elétricos pelos detectores, os sinais são digitalizados e processados pelo sistema computacional, né? Que eu falei anteriormente, que esse sistema ele pode transformar de 2D para 3D por meio de um software específico. O sistema computacional é um composto por monitor e CPU, computador, né? E o painel de comando. A imagem obtida pelos processos de digitalização é armazenada em um banco de dados para posterior manipulação. Todo o sistema computacional fica localizado em uma sala específica, separada da sala de exame, onde os profissionais mantêm contato com o paciente durante todo o processo do exame, por meio de um sistema de microfones que são instalados no grate. Esse procedimento é uma forma de evitar o contato com a radiação, né? O contato do técnico com uma radiação é falar através de microfone, né? Caso seja necessário a entrada do profissional na sala de exames durante o exame, são adotadas diversas medidas de segurança. Além disso, a sala possui revestimento protetor, tudo para garantir a segurança ocupacional. É por meio do computador que é feita toda a programação do tomógrafo. Então, só vocês aqui, o computador é quem vai fazer toda a programação, né, toda a aquisição da imagem do tomógrafo. Aí ele está mostrando para vocês aí, pessoal, como é a imagem interna, né, a imagem da sala aí do tomógrafo, né, a imagem do computador, e você vê essa grande janela de um vidro probífero, né, que o paciente, o técnico está lá em segurança e está tendo uma vista de frente, né, vista total de frente do paciente e como o paciente está reagindo ao exame, não é isso? Então observe que tem vários monitores aí, né, que eu falei anteriormente sobre os monitores, e aí lá embaixo tem um técnico central que tem uma imagem de frente do paciente na hora do exame. O painel de comando é um constituinte do sistema computacional. É por meio dele que o profissional realiza todos os procedimentos durante todo o exame. O painel de controle é constituído dos seguintes componentes: teclado alfanumérico, como já disse a vocês, um mouse, monitor destinado ao planejamento dos exames, monitor destinado à visualização das imagens que foi formada e o microfone para comunicação com o paciente. Então isso como é composto o painel de controle, é composto da seguinte maneira, né? Teclado alfanumérico, o mouse, monitor destinado ao planejamento de exame, o monitor destinado à visualização das imagens e o microfone para a constituição a comunicação com o paciente. A imagem física. Como já dito anteriormente, os detectores são responsáveis em captar a radiação e transformar os dados obtidos em sinais elétricos. Esses sinais são digitalizados e processados pelo sistema computacional por meio de um software específico. A digitalização ocorre por meio da transformação dos sinais elétricos em dígitos, né, em números, pela natureza binária do sistema. Só assim é possível a concretização da imagem física. É pensar como se fosse um código cor. Tem aqueles códigos que a pessoa vai e coloca o celular e de repente mostra uma imagem ou mostra uma reportagem. Então a mesma coisa aqui também. Esses dígitos são códigos binários, né? Ou seja, são códigos com dois números, né? Que são emitidos com cada código tipo tem cara como se fosse dois números, par de números, né? Que é emitido para o monitor, para ele fazer essa tradução e concretização da imagem física. Então é emitido uns dígitos, né, binário, né, ou seja, números de parê, né, de par, né, não que eles sejam par, mas sejam um par, dois números no caso, né, são emitidos dois números de pares, por exemplo 11, 11, 22, 33, 44, né, então 54, sempre é emitido esse número assim, né, em par,
para que seja concretizada a imagem física lá no monitor. Então ele é que vai fazer a conversão desse código, né, desses dígitos na imagem. As imagens são armazenadas no computador em formato DICOM, né, isso que é, ou seja, digital, imagem e comunicacional da medicina, né, que é conhecido como DICOM. Todo o processo está envolvido no sistema de PACS. Esse sistema vocês já viram, pessoal, anteriormente, já nas minhas aulas, né? Que é o sistema aquele lá, que é o sistema de comunicação de arquivo de figuras ou de imagem, tá certo? É um sistema de geração de imagem física. A interpretação da imagem com anatocidade só é possível pelas projeções em diferentes ângulos, que são realizados pelo computador, representada em uma matriz de imagem. Uma matriz de imagem é composta por pixels. Pixels são as unidades formadoras de uma imagem digital. Portanto, a matriz é considerada um arranjo de pixels, ou seja, são vários pixels juntos que formam a matriz. Diante disso, quanto maior a matriz, ou seja, quanto maior o número de pixels, melhor será a resolução da imagem. Na atualidade, os padrões da matriz são 340 por 340, 512 por 512, 768 por 768, 1024 por 1024 pixels. Pessoal, isso aí são os padrões que também é colocado também, se você observar no computador de vocês. Na questão do tamanho de uma imagem, você vê essa quantidade aí de padrão que existe para até para a impressão dessa imagem. Então, na figura 40 está a ilustração de um pixel. Então, você vê nessa ilustração aí, pessoal, ele mostrou aí um crânio, né? Um crânio aberto de forma axial, ó. Então, cada quadradinho desse aí, pessoal, cada quadradinho desse aí é chamado de pixel, certo? Então, esses pixels aí é quem vai formar, né? Que são vários pixels chamados a matriz. Então, essa matriz é constituída desses vários pixels. Só que esse pixel aí, pessoal, ele só tem altura e comprimento. Observe que ele só tem uma altura e um comprimento. Então, ele é bidimensional. Observa aí, ó, o pixel, portanto, é uma unidade de medida bidimensional, porque ele só tem duas dimensões. A altura, uma dimensão, e o comprimento, a segunda dimensão. Já o voxel já é uma medida tridimensional, já que adiciona a característica profundidade no processo. Então, o voxel ele vai ter agora altura, comprimento e profundidade. Então, como seria o voxel? Então, o voxel seria a seguinte maneira, pessoal. Observa aí, ó. O pix é aquela parte que vai ter a altura, né, e o comprimento, e o voxel é quem vai ter a profundidade. Como eu falei a vocês, sempre que vir a palavra voxel, ele vai dar a ideia de volumétrico, e volumétrico vai ter as três dimensões daquela parte para ser estudada. Então, como citado anteriormente, todo aparelho de tomografia computadorizada possui um sistema de geração de imagem, que é o PACS, né? Há dois sistemas de geração de imagem, o convencional e o de impressão a laser. No convencional, as imagens são impressas da mesma forma que no diagnóstico de raio-x, pela mesma metodologia. Já no sistema de impressão a laser, seleciona-se as imagens de forma organizada e essas são diretamente encaminhadas à impressora, sendo impressas em papel próprio. A qualidade da imagem está relacionada aos valores do coeficiente de atenuação do raio-x. Né? Então, de acordo com a atenuação do raio-x, é que vai dar a qualidade da imagem. Essa unidade, pessoal, é chamada de UH, né? Unidade de Rosford, porque Rosford ele foi quem disse que ele foi o pioneiro na descoberta do tomógrafo, né? Isso, da criação do tomógrafo. Então, por isso que é chamada unidade, essa unidade é chamada de UH. Cada componente do corpo humano apresenta uma faixa de UH característica, como pode ser observado na tabela. Porém, essa tabela, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês, tá certo? Porém, esse valor vai depender da estrutura onde se encontra tal componente. O coeficiente é correlacionado com a densidade desse componente. Toda comparação é feita em relação à água, certo? Então, ele trabalha através do hidróxido, né? do H2O, né? Da água. Então, pessoal, para esse HU, para cada região do corpo, ele tem uma unidade, né? Uma faixa para ele. É como se fosse, pessoal, a mesma coisa, para você entender melhor, né? Para você ter uma noção no dia a dia. É como se fosse o KV. Então, para cada parte do corpo estudada, para cada parte do corpo anatômico para ser estudada, para fazer um X, você tem um KV diferente, não tem? Então, a mesma coisa aqui também. Para cada parte do corpo vai ter não um KV, agora que vai ser chamado de UH, né? Que é unidade de Rosford. A tabela está aí a seguinte, pessoal, ó, o tecido, o H, né, que é a unidade de Rosford, e o aspecto da imagem.
como é que a imagem vai aparecer. Então, o A sempre vai ser o quê? Menos 1000, né? E o aspecto vai ser preto. Pulmão, de menos 900 a menos 400. Cinza, escuro e preto. Gordura, menos 110 a 65, menos 65. Cinza, escuro a preto. Vai ser de cinza, escuro a preto. A água é zero, né? Que é a escala original, trabalha com ela é zero. E a escala de cinza. O rim, 30, né? Escala de cinza. 30 positivo, pessoal, agora, viu? Sangue normal, 35 a 55, escala de cinza. Sangue coagulado vai ser 80, né? E escala de cinza. Então, essa unidade é utilizada lá, pessoal, no aparelho, certo? Substância cinzenta, né? Tem 30 a 40, né? Escala de cinza. Substância branca, 35 a 45, escala de cinza. Músculo, ele vai ser de 40 a 60 e vai sair numa escala espectro de imagem, numa escala de cinza. Fígado vai ser de 50 a 85, escala de cinza. Osso medular vai ser de 130 a 250, escala de cinza. E o osso cortical, né? Vai ser de 300 a 1000 e a escala dele, o aspecto da imagem vai ser o branco. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que ontem eu falei para vocês que nesse caso o exame seria de branco até o preto, passando por uma escala de cinza. Então é isso que ele está mostrando aí nessa tabela para vocês do exame, cada um dos órgãos específicos, né, das partes específicas a ser estudada. As imagens de tomografia computadorizada apresentam as seguintes características: a resolução de baixo contraste ou sensibilidade de contraste, né? O que é isso? Essa característica permite a visualização do contraste entre duas estruturas com densidades semelhantes. Um exemplo é a possibilidade de visualização da massa cinzenta e da massa branca do cérebro. Então você tem como distinguir essas duas partes. Essas características é influenciada por diversos fatores comuns. A incidência, né, de radiação recebida pelos detectores, a espessura do corte, a dimensão do paciente e a qualidade dos detectores, dentre outros. Então, tudo isso é que vai fazer essa diferenciação entre a massa cinzenta e a massa branca do cérebro. B, vai ter o ruído, né? O que é o ruído? O ruído é um efeito gerado pela flutuação dos elétrons. Quanto mais eficientes os detectores, menores serão os ruídos gerados. Os ruídos dificultam a interpretação da imagem da tomografia computadorizada. Eu dar exemplo para vocês. Eu gosto sempre de comparar com vocês com essa aula, o que eu estou explicando com o dia a dia. Vamos supor que os químicos lá, voltando lá para a parte da processadora ainda, né, convencional, que os químicos estariam um pouco estragados, né, já estavam um pouco desgastados. Não ia trocar esses químicos? Se não trocar os químicos, o que acontece? Não vai ficar uma imagem sem nitidez, uma imagem meio borrada do X? Então o que acontece aqui também? Se os detectores não tiver em boa qualidade também, então vai aparecer esses ruídos. Então esses ruídos é como se fosse um artefato, né? Ou seja, uma imagem com pouca nitidez, uma imagem que perdeu a nitidez real daquela imagem, ou seja, uma imagem que está um pouco, que pode ter artefato, que pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Esse ruído é isso. Resolução espacial de alto contraste é a capacidade de distinção entre dois pontos de alto contraste, levando em consideração uma pequena distância entre eles. Muitos fatores afetam essa capacidade, como a magnitude da matriz, né, que vocês viram lá atrás, o que era matriz, a magnitude do foco, a magnitude da abertura dos detectores, a espessura da porção assinalada, né, analisada lá no caso, né, os movimentos de mesa durante o escaneamento. Então, isso é que pode acontecer, essa é a capacidade de distinguir entre os dois pontos do alto contraste. Os artefatos de imagem, pessoal, o famoso artefato de imagem, são quaisquer estruturas ou padrões divergentes do objeto de estudo. Os artefatos de imagem podem ser causados por uma infinidade de fatores. Os principais são artefatos de movimento, a pessoa se moveu na hora do exame, causando tanto por movimento voluntário, né, quanto por movimento involuntário do corpo humano. E os artefatos de alta atenuação, como obturações dentárias e outros objetos. Vocês observam aí, que ele está mostrando aí para vocês na A e na B, né? Como vocês veem aqui, está mostrando aí a imagem com atenuação, com artefatos, né? Que foi mostrado aí. E nessa terceira imagem aí, ele está mostrando aí todos
um artefato de alta atenuação nessa duas de cima, A e B. Na de baixo já é como se fosse um corte normal para o raio-x, só que eu mostro um pouquinho da atenuação aqui ainda no centro, para você ter uma visualização, porque muitas vezes é um movimento involuntário do estômago, né, que o estômago às vezes se movimenta sozinho, involuntário, ou até um movimento voluntário da pessoa mesmo, na maca, ela se mexe na hora do exame. Então, pessoal, fico aqui mais uma vez. Ficamos aqui mais uma vez com o conhecimento, né? Uma orientação boa sobre a componente de TC. Você observe que foi bem debulhado, que foi bem detalhado, né? Cada um desses objetos para que vocês tenham um conhecimento específico, né? Lógico que para você ter mais conhecimento sobre isso, você vai ter que fazer um curso específico para trabalhar com a tomografia computadorizada, né? O nosso curso de TR, ele deixa você apto a trabalhar, mas para você ter a noção total disso, você precisa fazer um curso específico para o TC, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado aqui e boa noite. E espero que todos vocês visualizem e tirem as dúvidas, como no POV ou então na aula que a gente vai se realizar pelo Google Meet logo após, tá certo? Então, tchau para vocês, tenham uma boa noite e um grande abraço.